Olá, meus amigos, aqui é o Léo e hoje vamos conhecer uma criatura sinistra que você vai se arrepiar. Já existiram muitos assassinos misteriosos na história que nunca foram encontrados, mas o dito cujo que irei mostrar aqui hoje é considerado uma lenda urbana nos dias de hoje. Não se sabe ao certo se era um ser humano ou um animal, entretanto, iremos remontar a história para determinarmos o que é essa coisa. Ele foi visto pela primeira vez por volta de 1900 em um artigo jornalístico da época. Até hoje não se sabe se Bunnyman realmente existiu ou se foi apenas uma lenda urbana de um homem ou um monstro daquela época. Alguns dizem que a criatura portava uma faca, mas a maioria acredita firmemente que ele carregava o machado. Tanto que dizem que se alguém ficar ao lado da ponte Colchester Pass, agora conhecida como a ponte de Bunnyman, depois da meia-noite, em uma noite de Halloween, uma luz brilhante vai aparecer e junto dela a figura de um monstro coelho humanoide segurando um machado. É nesse momento que você precisa ficar esperto, mano, vazar dali o mais rápido que puder, para poupar sua vida. Entretanto, deve ser muito difícil de fugir do seu arremesso avassalador, pois ninguém sobrevive para contar essa história, né? Ele era um assassino insano que cometia seus crimes em noite de Halloween, especialmente após a meia-noite. Reza a lenda que Bunnyman poderia ser um antigo interno de um asilo em Clifton, Virgínia. Dizem há muito tempo atrás que existia um asilo para pirados, mas que não era muito seguro, nem para as pessoas que trabalhavam lá, nem para os próprios internos. Ocorriam muitas mortes misteriosas por lá e nunca achavam o autor, até que no ano de 1904, o asilo teve que ser fechado e precisaram transferir os internos para outro local. Enquanto estavam na estrada, um dos motoristas de um dos ônibus acabou perdendo o controle e até então não se sabe o motivo disso ter acontecido. Muitos acreditam que ele possa ter visto algum animal que entrou na pista e tentou desviar, né? Mas acabou batendo de frente com uma árvore. O resultado foi que a maioria dos internos que estava nesse veículo acabou morrendo, assim como o motorista. No entanto, alguns tiveram a sorte de sair ilesos e fugir para a escuridão da floresta. A polícia realizou uma busca rigorosa durante a noite inteira para recuperar os fujões. Todos foram recapturados, exceto por dois que conseguiram sumir do mapa. Seus nomes eram Marcus Walster e Douglas Griffin. Enquanto a polícia procurava pelos desaparecidos, encontraram uma assinatura na lama, no interior da floresta, que dizia o seguinte: "Vocês nunca vão me encontrar, assinado Bunnyman." No dia seguinte de buscas, as autoridades encontraram o corpo sem vida de Walster, que estava pendurado na ponte de Colchester Pass. A polícia então concluiu que Bunnyman era Douglas Griffin. Eles continuaram as buscas incessantes, mas parecia que o meliante louco tinha evaporado do mapa. Apesar de Bunnyman ser considerado uma lenda urbana hoje em dia, não é impossível que tenha existido um assassino sanguinário e insano, vestindo um traje de coelho, especialmente aparecendo em noites de Halloween, um dia propício para encontrar com pessoas fantasiadas, não é mesmo? Bunnyman deixou várias vítimas ao longo das décadas, sendo ainda mais misterioso o fato de ninguém ter conseguido vê-lo de frente, uma vez que todos que o confrontaram acabaram mortos. As pessoas que sobreviveram eram policiais, amigas das vítimas ou pessoas que estavam passando perto do local. Houve uma noite de Halloween em 1905, onde um grupo de jovens atravessava a ponte. Infelizmente, 3 deles foram encontrados mortos no dia seguinte, com as gargantas e abdômenes detonados. Suas mortes foram tão brutais que a comunidade ficou chocada com isso. Após esse incidente, os pais evitaram que os seus filhos chegassem perto daquele lugar. Muito menos em um horário noturno, né, cara? Tá amarrado, vai ficar passando por ali depois de acontecer esse bagulho? É natural que os pais temam pelas vidas de seus filhos e façam tudo para protegê-los, não é mesmo?
No entanto, esses não foram os únicos casos. Houveram pessoas que ignoraram os sinais de perigo e insistiram em passar lá, como foi o caso de Paul. Era um jovem que estava com um grupo de amigos. Relatou que, ao se aproximar da ponte, manteve uma certa distância, pois já tinha ouvido falar a história do local e que tinha um assassino louco supostamente vivendo por ali, né? Seus amigos consideraram isso uma bobagem e não temiam. Entretanto, ao passarem por debaixo da ponte, ele testemunhou uma luz brilhante que o cegou temporariamente e apenas escutou gritos agonizantes de seus amigos. Quando a luz se apagou e sua visão voltou ao normal, pôde constatar os corpos caídos sem vida. Semelhante ao caso dos jovens do Halloween passado, ele se tornou o principal suspeito, pois para as autoridades era o único com vida no local. Tentou explicar o que houve, mas acabou sendo levado a um hospital psiquiátrico. Taxaram o cara como louco. E não parou por aí. Mais casos como esse ocorreram ao longo dos anos, até 1975, de maneira idêntica em todos eles. Ataques de machado seguido de morte. A polícia nunca conseguiu encontrar o culpado, pois sempre que estavam prestes a pegá-lo, desaparecia misteriosamente, como mágica. Felizmente, após 1975, não ocorreu mais nenhum relato de mortes ou desaparecimentos envolvendo Bunny Man. Não se sabe se alguém conseguiu acabar com ele ou se simplesmente ele está à espreita, esperando por uma oportunidade para atacar novamente. Os avistamentos de Bunny Man são raros, pois ninguém que enfrentou o assassino sobreviveu para contar história. Os únicos sobreviventes foram amigos de vítimas ou pessoas que estavam passando pelo local aleatoriamente. Mesmo assim, não conseguiram ver a criatura com nitidez devido a essa luz forte. Apenas viram a silhueta daquele coelhão arremessando seu machado. Não se sabe ao certo por que essa luz brilhante é lançada por ele, se é pelos olhos ou se ele carrega uma lanterna forte. O fato é que ele consegue cegar temporariamente a visão de suas vítimas, criando uma oportunidade perfeita para sua ação maléfica. Bunny Man tem um histórico sangrento extenso e não se limita apenas a um local, a uma ponte. Ele pode aparecer em qualquer região do globo, mano, em época de Halloween. Pode ser que ele nunca tenha parado de atacar pessoas, apenas não está sendo registrado isso, né? Então, meus amigos, tenha cuidado. Pode ser que Bunny Man esteja esperando a oportunidade perfeita para atacar sua próxima vítima. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em Sete Além? Sete Além seria um universo paralelo, uma realidade alternativa, onde supostamente todos nós poderíamos chegar nele, mas só não sabemos quando e como isso ocorrerá. Imagina você pegar um ônibus e quando percebe, esse mesmo ônibus não está fazendo o caminho de costume e está te levando para um lugar que você não conhece, mais frio e escuro. Um outro universo. Você simplesmente teria saído do seu mundo e entrado em outra realidade. Parece até loucura, mas é sobre isso que vamos falar hoje. Não sabemos ao certo como é Sete Além. As informações que temos são apenas características contadas em alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo parecido com a nossa realidade, só que mais obscura. Os relatos contam que o lugar é sujo, escuro e as pessoas de lá teriam olhos mais fundos e negros, parecendo mais mortos-vivos do que outra coisa. São poucas as informações que temos, mas claramente não é um lugar bonito. E você não iria gostar de ir pra lá. Isso eu tenho certeza, galera. Os primeiros relatos que se tem conhecimento surgiram há muito tempo atrás, na época em que a rede social Orkut era muito popular aqui no Brasil. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, e ela foi criada por Luciano Milite. Nos anos 90, ele teria passado por uma experiência bem bizarra,
que para ele foi a comprovação que o sobrenatural existe. E aí, com o passar dos anos, 10 anos depois, ele resolveu abrir essa comunidade para compartilhar sua história e ver se mais pessoas passaram pela mesma experiência. No relato de Luciano, ele estava voltando de sua faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois todos passavam por sua casa. E por isso pegou um ônibus qualquer sem nem olhar para o letreiro. Ele deu sinal e entrou no ônibus. Sentou ao lado de uma pessoa. Para aproveitar o tempo, pegou um livro e começou a ler. Logo depois de alguns minutos, Luciano reparou que o ônibus estava demorando para chegar no seu destino. E foi aí que a pessoa do lado cutucou ele e perguntou o seguinte: Você não vai para o Sete Além, vai? Sete Além? O que é isso? Tá falando do que, senhora? E a velha falou mais uma vez com ele: Se o seu destino não é o Sete Além, é melhor você descer agora. Ele sorriu meio confuso, olhou para os lados e viu que todo mundo estava olhando para ele. Não apenas todos olharam para ele, como começaram a gritar: Desce. Vai logo, desgraçadão, fora daqui. Até que o motorista e o cobrador começaram a gritar e falar para ele descer imediatamente. Foi aí que Luciano não entendeu nada e desceu do ônibus, mesmo assim, né? Ele acabou achando tudo aquilo muito estranho, nunca tinha passado por isso. Então ele desceu em qualquer ponto mesmo só para se ver livre daquele povo esquisito. Quando o ônibus foi indo embora, ele viu pegando um caminho diferente do que deveria pegar e sumiu. Um dos relatos que chamou bastante atenção foi de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido sua filha em Sete Além. Era um dia normal, Antônia estava em casa quando de repente o telefone começou a tocar. Trim, trim. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizer que precisava buscar sua filha em uma escadaria num condomínio. Ela perguntou: Escadaria? Do que você está falando? Minha filha está aqui em casa. O que esse cara está falando? É um trote? Senhora, ela não estava com uma camisa verde quando desapareceu? Se quiser buscá-la, é só vir aqui na escadaria do condomínio. A mulher começou a gritar com o cara do telefone dizendo: Que história louca é essa? Minha filha tá aqui comigo. Antônia pensou que era alguma pegadinha e falou que iria ligar para a polícia. E nessa hora a ligação caiu. Tut, tut, tut. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai pelo parquinho do bairro e quando voltou, depois de algum tempo, estava bastante assustada e estava vestindo uma camisa verde. A menina, que estava assustada, disse que se perdeu em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar: pai, mãe! Até que um homem de olhos escuros apareceu e ofereceu ajuda. Disse que ela estava em Sete Além. Antônia achou que sua filha estava imaginando coisas, mas a menina jurou para sua mãe que ela estava falando a verdade. Inclusive falou que esse homem de olhos escuros ligou para ela, avisando que ela estaria perdida nesse lugar, numa escada de um condomínio. E tudo isso teria acontecido em algumas horas aqui nesse mundo, na nossa realidade, pois segundo a menina, ela teria ficado em Sete Além durante 7 longos dias! Meu Deus! E para sair de lá, esse homem teria levado a menina em uma escadaria na qual ela subiu e teria encontrado seu pai novamente. Foi então que sua mãe lembrou da ligação do dia anterior e ficou em estado de choque. Imagina você passar por uma situação dessa. Tá lendo um livro lá de boa, né? Indo pra casa. Aí chega uma velha esquisita perto de você e manda descer do ônibus, dizendo pra você que seu destino não é Sete Além e que você tem que descer neste exato momento.
Ô, louco. E ainda por cima, todo mundo do ônibus começa a gritar contigo, mandando você meter o pé, parceiro. O bagulho é doido, cara. Que bizarro, mano. Eu teria me cagado todo e ficado meio cabreiro com isso, né? Essa foi basicamente a história de Luciano a respeito de Sete Além, esse mundo paralelo bizarro. Depois desse dia, 10 anos depois, ele resolveu criar essa comunidade no falecido Orkut para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia do cara deu certo, mano? Em pouco tempo, vários relatos apareceram na comunidade dele, mano, falando de Sete Além, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo com a pessoa. E era uma história mais bizarra que a outra. O próximo relato aconteceu com um homem chamado Júlio. Ele estava em um shopping de sua cidade, quando bateu aquela vontade de ir no banheiro. Júlio percebeu que a luz deu uma falhada e logo depois voltou. Questão de segundos. Lavou suas mãos e quando saiu do banheiro, já não estava mais na nossa realidade. Parecia que estava em um shopping totalmente diferente. Segundo ele, as pessoas eram bastante parecidas, mas assustadoras ao mesmo tempo. Além disso, as lojas não eram comuns. Elas vendiam coisas estranhas, como gancho, ferradura e até mesmo animais que ele nunca tinha visto. Júlio conseguiu olhar para o rosto de uma garotinha que passava. Parecia normal, mas quando ele focou, viu que ela tinha olhos pretos e semblante maligno. Júlio não gostou nada daquilo. Voltou para o banheiro correndo, pegou seu celular e tentou fazer uma ligação para sua família. Só que seu celular não estava funcionando, não havia sinal. Sem conseguir contatar ninguém, ele saiu do banheiro novamente. Felizmente, tudo estava ao normal. Até hoje não se tem nada que possa provar ou justificar o mundo paralelo de Sete Além. As informações que temos são apenas relatos contados na internet. Analisando as informações que surgiram com o longo dos anos, Sete Além seria um universo paralelo, e os portais para esse lugar bizarro estariam espalhados no nosso mundo. Para entrar seria preciso apenas encontrar esses portais. Mas aí que está o problema, não tem como identificá-los. Então, o que podemos constatar é que você só chegará em Sete Além se for por engano ou alguma coisa do acaso, tá ligado, meu parceiro? Mas e você, acredita que possa haver portais para outras dimensões? Ou acha que essa história aí é apenas para assustar? Muita gente acredita nesses relatos aí até hoje, pessoal, e ficam até com medo de abrir portas ou entrar num ônibus. Então é isso, galera, não deixem de dar o seu like aí nesse vídeo, pois assim você ficará protegido de qualquer assombração por 7 dias, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui e tchau!